Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 30 de outubro de 2025, são 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E a grande notícia de ontem para hoje, são duas grandes notícias na verdade. A primeira é que houve um grande ataque contra a Ucrânia com 700 drones e mísseis lançados pelos russos aqui. Um ataque muito grande a várias partes, inclusive aqui na parte oeste da Ucrânia. Danos aconteceram principalmente em Zaporizhia, em Kiev, também em alguns outros lugares por aqui. Um ataque bastante covarde russo, mais uma vez, contra instalações ucranianas totalmente de uso civil, né? A outra grande notícia é o Trump dizendo que vai voltar a fazer testes de armas atômicas, né? Vocês sabem, nos últimos dias o Putin tem entrado numa brincadeira de ameaças atômicas para cá, ameaças atômicas para lá, e está testando a arma X, está testando a arma Y, não sei o que lá, e o Trump falou, olha, os Estados Unidos vai voltar a testar a arma atômica também agora. Ou seja, o Trump está pagando para ver o blefe do Putin. Isso é uma coisa positiva, porque eu falo para vocês, o Putin não tem nenhuma perspectiva de realmente usar a arma atômica, ele ia ficar nessa masturbação e de, vou lançar bomba atômica, vou lançar bomba atômica e coisa e tal. E o Trump respondeu, então também vou fazer esses testes também, vamos ver onde é que vai isso daí, né? Quem sabe isso não muda a atitude do Putin com relação à guerra. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peter Não Tem Pinto, Tem um Pincel, Candidato Mix de Milei e Bukele e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje houve um grande ataque russo contra a Ucrânia, foram mais de 650 drones, quase 600 foram derrubados, mas ainda assim teve quase 60 drones que atingiram coisas na Ucrânia. Além disso, teve um grande número de mísseis, 4 Kinjal, que não foram derrubados nenhum deles, 5 Iskander, mísseis balísticos também difíceis de derrubar, também não foram derrubados. Os Calibre, que são mísseis de cruzeiro, dos 8, 7 foram derrubados. O Iskander-K também teve um deles, um dos dois que foi lançado foi derrubado. Houve 30 Ra-101, dos quais 21 são derrubados. Veja, o Ra-101 é um míssil muito grande, tá? Ele tem uma carga explosiva muito grande, né? Ele é relativamente fácil de ser derrubado, mas você pode ver aqui que 9 ainda conseguiram atingir o alvo, né? Teve também 2 Ra-59, os dois foram derrubados, e um Ra-31P, que é um míssil antirradiação que também não foi derrubado. Então, certamente um dos maiores ataques russos nessa guerra, né? O objetivo disso, evidentemente, os russos querem deixar os ucranianos sem energia elétrica e sem aquecimento para o inverno que está começando lá na região, né? Então, em Zaporizhia foi um dos pontos que teve bastante problema. Esse aqui é um prédio de apartamentos atingido, uma pessoa pode ainda estar presa no entulho, eles estão fazendo a busca ainda, aqui em Zaporizhia, aqui mais uma vez a imagem em Zaporizhia, até agora 17 pessoas confirmadas feridas, inclusive uma garota de 5 anos, uma garota de 2 anos de idade e outra criança de 5 anos, né, de acordo com a administração regional. Ou seja, dá para ver aqui um prédio normal de apartamento e destruído, né, muito triste isso. Bom, teve esse caso aqui que chama atenção não pelo dano que causou, mas por mostrar exatamente o ponto do impacto do drone russo, que é isso aqui. Isso aqui foi na região de Sumy, tá? Ali no norte da Ucrânia. O alvo era um posto de gasolina ali, um posto de gasolina ali, atingiu, certamente causou dano, parece que teve carros que foram destruídos aqui. 4 pessoas foram feridas e 2 carros danificados. Os serviços de emergência estão no local, então dá para ver como é que é aí o ponto de impacto de um desses drones que foi feito pelos russos, né? Dá para ver que o drone visava de fato o posto de combustível, né? Bom, o Zelensky respondeu dizendo que isso é um ato de terrorismo, que isso deve ter consequência à Rússia. A Rússia é a maior organização terrorista do mundo, né? Um ataque com mais de 650 drones e mais de 50 mísseis, inclusive mísseis balísticos, aerobalísticos e coisa e tal. Enfim, muito triste isso daqui. 2 pessoas mortas, como a gente falou, lá em Zaporizhia, e várias feridos aí por um monte de lugar. Muito triste isso, né? Mais uma vez um ataque terrorista que mostra o desespero dos russos por não conseguirem avançar na linha de frente. Aqui tem uma imagem do destino dos mísseis e drones, né? Mostrando aqui uma grande quantidade de drones aqui, principalmente na parte oeste da Ucrânia, e também os vários mísseis vindo aqui do sul. Os Calibre vem tipo daqui, mas os Calibre, a maior parte deles foi derrubada, né? O mais críticos foram os Kinjal,
que saíram aqui da região de Briansk e atingiram as cidades ucranianas aqui no oeste do país, né? Então, mais uma vez, um ataque muito crítico que só mostra o desespero dos russos mesmo nisso daqui, né? Bom, os ucranianos também fizeram ataque essa noite, tá? Teve mais uma série de ataques ucranianos aqui, principalmente em Gvardivsk, na Crimeia temporariamente ocupada, teve também em Simferopol, no aeroporto de Simferopol. Os russos confirmaram a atividade de drone na Crimeia, Rostov, Donetsk, Luhansk, Voronezh e Briansk, né? Então, os ucranianos fizeram um grande ataque também. Bom, essa noite também os ucranianos atingiram uma subestação elétrica na região de Belgorod, próximo daquela represa que tinha sido atingida também alguns dias atrás, né? Então você lembra que essa área aqui está toda alagada devido à represa que foi atingida, e agora os ucranianos atingiram essa estação elétrica, o que deixou esse pessoal todo aqui sem luz, né? E é curioso, parece que os ucranianos ou estão com medo dos russos fazerem um ataque a partir daqui, ou então estão planejando alguma coisa nessa região, porque, né, são dois ataques bastante sérios na mesma região aqui, né? Alguma coisa está se imaginando que vai acontecer por aqui nessa região. O mais provável nesse caso é justamente que seja um ataque russo que está sendo preparado aqui e os ucranianos estão se antecipando. Por que eu digo isso? Se os ucranianos fossem fazer o ataque nessa região, você destruir uma represa não é uma boa ideia, né? Destruir represa você destrói quando você quer evitar que o inimigo avance, porque você está dificultando a movimentação naquela área. Enfim, vamos ver o que vai acontecer aqui nessa região. Eu imagino que os ucranianos estão imaginando que os russos vão fazer alguma coisa aqui, vão tentar algum ataque por aqui, né? Bom, ontem a gente falou que os ucranianos atingiram pequenas refinarias, 3 pequenas plantas químicas em pontos diferentes da Rússia. E aí vem a questão, né? Por que a Ucrânia agora está atingindo pequenas refinarias, né? Lembra, a Ucrânia atingiu várias grandes refinarias nos últimos dias, mas ela tem algumas refinarias grandes na Rússia. Por que os ucranianos atingiram essas refinarias pequenas, né? Bom, certamente não foi por sua capacidade ou complexidade, porque ambas têm operações limitadas, capacidade de 2 milhões de metros cúbicos de coisas, 600k toneladas por ano. A questão é que, segundo está dizendo o Will Tail aqui, elas têm uma grande capacidade de armazenamento, então são refinarias relativamente pequenas, mas que estão com grande capacidade de armazenamento. E aí, qual que é a coisa? Lembra que os russos estão com este problema, né? Como as refinarias estão destruídas, eles precisam, de alguma forma, armazenar petróleo, né? E daí suspeita que eles estavam usando essas refinarias menores, enchendo os reservatórios dessas refinarias menores, né? Eles dizem que provavelmente os ucranianos aqui perceberam que depois que eles atingiram as grandes refinarias, essas refinarias começaram a ficar muito ativas, que os russos começaram a fazer muita coisa ali, então provavelmente porque estão justamente usando elas como backup, né? Daí o ataque nessas refinarias menores pode ser uma alternativa, né? Aqui, esse vídeo mostra a ação de forças ucranianas ali na região de Lima. Os ucranianos ali estão contendo o avanço russo por ali. Capturaram alguns soldados que estavam ali nas trincheiras ali na região de Lima e mostrando como é que, embora, né, a região pareça muito infiltrada pelos russos, é a mesma situação de Pokrovsk, a mesma situação de Kupiansk, né? Muita infiltração, mas a verdade é que os russos não têm uma linha de suprimento clara, não têm uma maneira de se manter nessas regiões, né? Então os contra-ataques ucranianos acabam sendo muito efetivos aqui. E é curioso que o Putin estava apresentando esse mapa aqui de Pokrovsk, dizendo que não, que nós já fechamos o cerco em Pokrovsk e Minograd, que já tem agora 7 quilômetros só aqui entre Rodinsky e Pokrovsk, a área ocupada de Pokrovsk, não sei o que lá. Tudo isso baseando naquela bandeirinha que o pessoal colocou na entrada de Pokrovsk, sendo que é o que eu falo para vocês, aqui tem infiltração russa em Pokrovsk, é lógico que tem, mas isso daqui está ocupado como está mostrado aqui no mapa? Não, está muito longe disso, né? Isso aqui mostra mais uma vez como é que os russos estão se iludindo, tá? Esse mapa foi apresentado pelo Putin numa reunião para dizer que não, que nós praticamente já tomamos Pokrovsk e Mirnograd, já tá os ucranianos no cerco aqui, não sei o que lá. Isso não reflete de maneira alguma a situação ali na região, né? Eu não descarto que os ucranianos vão ceder Pokrovsk e Minograd, né? É possível que tenham que ceder no final das contas, mas ainda está longe dos russos terem esse domínio nessa região aqui, de terem essa área aqui controlada. O que você tem são infiltrações, e muitas infiltrações estão sendo limpas pelos ucranianos, né? É aquilo que a gente fala, os russos têm essa cultura de mostrar relatórios positivos para cima. Então o Putin recebe um monte de novidades ótimas, olha, avançamos um monte de coisa, não sei o que lá, mas na prática a história não é bem essa, né?
Bom, vendo os mapas aqui do Pulé-Volan aqui na região de Lima, né, dá para ver muita infiltração russa, mas sem apoio, e os ucranianos fazendo o ataque aqui nessa região em direção ao rio Zerebets, nenhuma mudança em relação ao dia anterior, né? Aqui, mais uma vez, ali na região de Pokrovsk, os ucranianos atacando aqui acima de Rodinsky e avançando aqui contra o bolsão russo que estão aqui. Aparentemente, os ucranianos estão limpando esse bolsão completamente aqui, não vai sobrar nenhum russo aqui não. Eles não vão conseguir fechar ou se conectar com os soldados russos do lado de cá, né? Aqui em Pokrovsk, eles falam com um pequeno avanço russo nessa direção, mas vocês podem ver que o que você tem na cidade é só infiltração. Não tem controle russo aqui em momento algum dessa região. Da mesma forma que em Rodinsky, os russos tentam avançar aqui, mas está muito longe de terem controle sobre essa área por aqui, né? Aqui em Velika Novossilka, Ruliapole, tem um avanço russo aqui, mas em área aberta, sem nenhuma importância estratégica. E aqui uma correção aqui dos ucranianos, que os ucranianos, na verdade, estão controlando essa área por aqui, né? Finalmente, aqui em Kupiansk, parece que o avanço ucraniano nessa região aqui em Golubivka teve sucesso e isso estabilizou as tropas russas aqui. Os russos não estão conseguindo avançar mais nessa região aqui. Os ucranianos conseguiram secar a logística, né? Vamos ver se os ucranianos conseguem agora retomar essa área aqui de Kupiansk, porque isso é muito importante estrategicamente. Bom, enquanto isso, né, os russos estão fazendo de tudo para continuar avançando nesses locais, mas aqui o Trent Telenko fala sobre o quadrado de Lancaster, né, o colapso do quadrado de Lancaster, que é a visão de que quando você está numa guerra em que qualquer movimento que você faça, você piora a sua situação, né? Então ele está dizendo aqui, esse exemplo aqui dessa thread que a gente vai ler daqui a pouquinho, mostra como que jogar mais gente no combate, como os russos têm feito, não tem resolvido nada aqui. Um soldado russo lutando em Chassivyar diz que novos recrutas que são mandados para a linha de frente morrem quase imediatamente. A sua própria unidade teve mais de 90% de baixas, os campos estão cheios de corpos apodrecendo e é proibido coletar os IDs dos mortos para evitar ter que pagar compensação para parentes dos soldados russos, né? Então, ou seja, os russos morrem e são deixados para lá para apodrecer, porque os outros soldados não querem pegar o ID deles para não ter que pagar a indenização lá, para o governo russo não ter que pagar a indenização para as famílias, né? Aqui, ó. Um soldado do 88º Brigada de Sabotagem e Reconhecimento, chamado Espanhola, né? O nome de guerra dele é Ruslan, desculpa, o nome dele é Ruslan, o nome de guerra é Ruha. Descreveu as condições na luta ali em Chassivyar no verão de 2025, né? Milhares de russos foram mortos e feridos ali na tentativa de tomar Chassivyar, ainda não tomaram. Chassivyar ainda tem partes controladas pelos ucranianos nesse momento. Aí ele disse aqui, nós recrutamos pessoas que não sabem nada, milhões são gastos recrutando eles chegam e imediatamente são mortos. Eles estão sendo mandados por centros de treinamento por 2 semanas com um rifle, seguram isso, atiram, aprendem isso, aprendem aquilo e pronto, e já vão para a linha de frente. Ele diz que os novos recrutas normalmente morrem na primeira missão de combate. Ele descreve ele mesmo como um sabotador por negócio, né? Ou seja, é um membro de grupo de sabotagem, né? E ele descreve como o campo da batalha está cheio de corpos russos que não são recuperados porque estão debaixo de escombros, debaixo de prédios colapsados. Você dirige sobre corpos, né? Não tem outra maneira. É dessa forma, você não pode dizer que você está guiando sobre isso. Tem 3 brigadas enterradas debaixo dos escombros ali, né? Enfim, essa é a situação. A gente sabe que essa é a grande força militar da Rússia, né? A Rússia não se importa com seus soldados, então isso é uma força militar. A Ucrânia, por outro lado, cuida dos seus soldados, evita mortes desnecessárias, e isso acaba sendo uma coisa que prejudica na linha de frente. Mas, no longo prazo, isso tende a ter o efeito reverso, né? Você tem do lado da Ucrânia uma lealdade muito grande, porque as pessoas sabem que estão lutando por um país, não estão sendo sacrificadas à toa, e de outro lado, você gastar pessoas desse jeito gera o que normalmente gera no final de qualquer guerra na Rússia, o pessoal derrubando o governo, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre um oficial que ameaçou suprir mísseis nucleares para Venezuela e Cuba, porque os Estados Unidos é um inimigo russo, e como os Estados Unidos agora está apoiando a Ucrânia, ué, que negócio é esse? Os Estados Unidos desde o início dessa guerra está apoiando a Ucrânia, né? E então que vai mandar mísseis para Venezuela e Cuba. Olha o problema que a gente tem aqui, hein?
Eu deixei claro para vocês desde o início. Eu falei aqui, cuidado, gente de direita que é Rousseff não é de direita, é de esquerda. O grupinho está armado, é Rússia, Venezuela, Cuba, são as ditaduras do mundo. Não é à toa que o Lula ama o Putin, ama a Rússia e coisa e tal. Então aqui, agora fica claro para todo mundo que eu estou falando para vocês aqui. Quem está ajudando a Venezuela é a Rússia. Né? Quem está contra o Maduro lá é o Trump, é os Estados Unidos, né? Então ficou muito claro essa história toda aqui. Eu espero que o pessoal da direita aqui no Brasil, que ficou no início dessa guerra, ficava todo, não, porque o Putin é cristão, conservador, de direita. Peter, você está apoiando o Zelensky, que é um ator, não pode. Não, meu amigo, é óbvio, quem está errado é o Putin, quem é esquerdista é o Putin finge. Vocês estão caindo no mesmo papo que os idiotas pobres aqui do Brasil caem de acreditar que o Lula vai fazer alguma coisa pela vida deles. Não vai, esquerdista mente, o Putin é de esquerda, ele mente. O Putin está errado nessa guerra. Se você quiser mandar o seu pedido de desculpas para mim, manda um e-mail para wrevolving@gmail.com, que eu vou ignorar o seu e-mail, tá? Olha só, a Ucrânia está fechando sua embaixada em Havana devido justamente ao fato de que a Rússia tem cooperado cada vez mais com Cuba, né? Então, de novo, quem é que está do lado certo, quem é que está do lado errado nessa história, né? Tá vendo? Acho que é importante para a Ucrânia mesmo sair de Cuba, porque essa situação aqui no Caribe tende a piorar agora que o Trump vai intervir na Venezuela, né? Outra informação para quem não está acompanhando a batalha aqui no Rio de Janeiro, né? Aliás, para quem quiser saber, eu estou acompanhando isso lá no canal Ancapso, né? Muitos dos armamentos que foram apreendidos com o Comando Vermelho vêm da Venezuela e de Cuba. Venezuela e Cuba são inimigos do Brasil, né? Não para o Lula. O Lula ama esse pessoal e ama o Comando Vermelho também, mas para o povo de bem do Brasil, Cuba e Venezuela são os inimigos aqui. As armas que foram apreendidas lá no Morro do Alemão eram todas armas venezuelanas e cubanas, conforme a Polícia Federal Brasileira aqui, né? Hoje está mais calmo aqui, mas aqui perto de casa, particularmente, hoje está um inferno, porque fizeram um protesto. O Palácio do Governo do Estado é aqui do lado aqui de casa. E aí fizeram um grande protesto lá, os moradores reclamando que a polícia... É lógico, é ONG esquerdista forçando o pessoal a protestar, né? Mas enfim, estou acompanhando isso lá no canal Ancapso, se você quiser saber mais sobre isso, tem feito vários vídeos sobre isso por lá. Outra coisa que o pessoal está comentando, né? Teve vários testes aí, o Putin tem feito um monte de teste de armas atômicas e não sei o que lá, como eu falei para vocês. Mais uma vez, sinal de desespero. O Putin sabe que não consegue segurar muito tempo mais essa guerra. Está tentando de tudo. Ele achava que o Trump poderia ganhar essa guerra para ele. O Trump foi fazer a coisa certa, agora o Putin está de novo com ameaças nucleares, né? E aí ele fez aqui um teste do míssil Poseidon, que é capaz de criar um torpedo do fim do mundo, capaz de destruir, criar tsunamis radioativas, fazendo cidades inteiras se tornarem inabitáveis e coisa e tal. Na verdade, como diz o Trump, aí foi um sucesso o teste, coisa e tal, mas o Putin não vai fazer isso porque ele sabe que ele não consegue resistir nesse caso, né? Usar arma atômica é simplesmente decretar o fim da Rússia, né? Mas o Trent Telenco avisa aqui que o problema de uma arma atômica debaixo d'água o problema não é basicamente você acertar, não é o tsunami que vai fazer o problema é justamente a água contaminada, né? É a água do mar com sal contaminado com radioatividade, né? Essas detonações debaixo da água tem o pior dos fallouts, né? Das consequências inimagináveis. Em julho de 1946, os americanos fizeram um teste com uma bomba de 21 quilotons no atol de Bikini, né? Demonstrando que a realidade, que a radiação dos testes, eles não puderam salvar nada para testes posteriores, né? Uma bomba de 100 megatons seria muito maior do que uma de 21 quilotons, né? Muito maior mesmo, né? Mas é lógico, isso daí é a ameaça do Putin que não vai se concretizar. E o Trump respondeu. O Trump mostrou que não está intimidado por isso não aqui. Os Estados Unidos têm mais armas nucleares do que qualquer país do mundo. Nós conseguimos isso usando, inclusive, uma atualização e renovação das armas existentes durante meu primeiro mandato na presidência, né? Porque nós temos porque isso tem um poder destrutivo. Eu detesto fazer isso, mas eu não tenho escolha. A Rússia está em segundo lugar e a China num distante terceiro lugar. Mas pode ser, mas isso vai estar todo mundo empatado em cerca de 5 anos, porque os outros países estão fazendo teste. E eu instruí o Departamento de Guerra para começar a testar nossas armas nucleares numa base igual, né? Esse processo vai começar imediatamente. Obrigado por sua atenção nesse assunto.
Ou seja, o Trump, e na verdade o Trump está escalonando, tá? Porque o que acontece? O que os russos testaram aqui foi um míssil, não foi a arma atômica, né? Mas o Trump mandou testar a arma atômica mesmo. Aqui, ó, Trump ordena testes imediatos de armas nucleares em resposta à Rússia e China. De novo, ele falou armas nucleares, isso quer dizer que vão ser bombas atômicas mesmo, ou armas capazes de carregar bombas atômicas, né? Aí, repara como é que teve efeito, né? Os russos imediatamente falaram, não, mas olha só, o teste com o Burevestnik e o Poseidon não são nucleares, disse o Peskov. Não, eu espero que tenham informado direito ao Trump. Não, Trump, não é nuclear, não, Trump, desculpa aí o teste, Trump. E não sei o que lá. Ou seja, o Trump está fazendo a coisa correta. É isso mesmo, tem que realmente bater de frente com Putin nesse caso, não tem alternativa. Fiquem tranquilos, não vai ter guerra nuclear, não vai acontecer nada. O Putin não tem nem coragem, nem capacidade de fazer isso. Bom, agora, as agências de inteligência americanas dizem que não vem nenhum sinal de que a Rússia está pronta para fazer algum compromisso com a Ucrânia. Então, o Trump vai ter que aumentar as sanções para que isso aconteça e dar Tomahawks para a Ucrânia. Vamos ver quanto tempo vai levar para o Trump perceber que é inevitável ele ter que mandar armas para a Ucrânia para encerrar essa guerra, né? Agora, um evento muito importante aconteceu ontem, né? O acordo entre Estados Unidos e China. A gente já falou um pouco sobre esse acordo de minerais, de terras raras e coisa e tal, né? A China evitou as sanções de 100% e coisa e tal, e parece que foi um encontro muito positivo. E vocês sabem que a China tem a chave para resolver a guerra da Ucrânia, né? Se a China, de fato, parar de ajudar a Rússia, rapidinho a Rússia vai ter que ceder, porque ela não tem alternativa. E, segundo o Trump, o presidente Trump disse que a Ucrânia foi discutida longamente nessa reunião com o presidente Xi Jinping. A Ucrânia foi citada muito fortemente, conversando sobre isso por um longo tempo, e ambos vamos trabalhar juntos para ver se a gente consegue ter isso resolvido, né? Isso vai nos ajudar a trabalhar junto na Ucrânia e tem muito mais que a gente pode fazer, né? O Xi Jinping tem comprado óleo da Rússia por um longo tempo e isso ajuda boa parte da China. Como vocês sabem, eu posso dizer que a Índia também tem diminuído a compra de óleo da Rússia, né, mas a gente não falou muito sobre óleo. Nós discutimos trabalhar junto para ver se a gente consegue encerrar essa guerra ali, né? Então esse é o ponto. O Trump e o Xi Jinping conversando sobre a Rússia e a Ucrânia é uma boa coisa, né? E, bom, mais uma companhia de energia indiana suspendeu compras de óleo russo devido às últimas sanções. Então, temos mais uma empresa indiana deixando de comprar petróleo da Rússia, o que é uma boa notícia, né? A Índia tem, de fato, diminuído a compra de óleo da Rússia, ainda compra muita coisa, mas tem diminuído. Bom, todo mundo sabe que a Rússia está fazendo uma guerra híbrida contra a Alemanha e contra os países da Europa de uma forma geral, né? E agora o pessoal está dizendo que as técnicas que a Rússia usa são muito parecidas do EI, né? Do Exército Islâmico, né? O ISIS, né? Como muita gente chama, né? Propaganda, desinformação, recrutamento seletivo de grupos fracos para criar o caos. A guerra híbrida de hoje é o terror de antigamente, ou seja, os métodos que desestabilizam sociedades. Ou seja, o método que a Rússia está usando é o método dos islamistas, né? Eu acho muito engraçado também o pessoal da direita aqui no Brasil dizendo que não, porque a Rússia é cristã, não sei o que lá. A Rússia é quase toda muçulmana, muito mais muçulmano do que cristão na Rússia, no final das contas. Enfim, que é o mesmo método, todo mundo sabe. A questão é quem que ensinou para quem? Será que não é a Rússia por trás dessa infiltração islâmica na Europa? Eu já falei para vocês, essa questão da migração para a Europa, migração eu sou totalmente a favor. Eu acho que países são linhas imaginárias, fronteiras de países são linhas imaginárias, né? As pessoas deveriam poder ir e andar sem nenhuma restrição. Agora, eu concordo que o que está acontecendo na Europa é guerra híbrida, né? Ou seja, muito dessa imigração de gente dos muçulmanos ali para a Europa tem o caráter mesmo de guerra híbrida. Não são pessoas que estão indo porque querem melhores condições, porque querem trabalhar, não. São pessoas que estão sendo incentivadas por governos maliciosos a migrar para a Europa para desestabilizar a Europa. E a gente teve provas disso quando muitos muçulmanos da Síria foram enviados para a Finlândia, né? A Finlândia fechou a fronteira com a Rússia justamente por conta dessa infiltração que os russos estavam fazendo diretamente lá, né? E eu fico me perguntando quanto do resto dessa migração islâmica na Europa não é influência, não é uma guerra híbrida russa, né? E aí a dúvida que fica é essa, né? A Rússia está por trás disso ou é os islamistas que estão por trás da Rússia? Eu não sei não, eu acho que é a Rússia por trás dos islamistas, tá? Eu acho que é isso.
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.